Vamos abrir a nossa Bíblia, a Romanos capítulo 13. E vamos ler verso 1 até o verso 7. O tema que vamos abordar hoje, com certeza, não vamos conseguir esgotar, pelo menos vamos dar um início. E no domingo que vem vamos dar continuidade, ou quem sabe mais adiante também. Nós vamos sair em viagem já no dia 29, indo até a Alemanha, e depois vamos à Itália, e vamos ficar um tempo, então, ausente, né? Pelo menos aí 21, 22 dias fora. Então, quero terminar esse assunto aí antes da gente viajar. A palavra do Senhor declara o seguinte, vamos ver do verso 1 até o 7. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. Diga isso, não há autoridade que não venha de Deus. Vamos em frente. E as que existem foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem terão sobre si mesmos a condenação. Porque os magistrados não são motivo de temor para os que fazem o bem, mas para os que fazem o mal. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela. Porquanto ela é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não terás de balde a espada, porque é ministro de Deus e vingador em ira contra aquele que pratica o mal. Pelo que é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa da ira, mas também por causa da consciência. Por esta razão também pagais tributo, porque são ministros de Deus para atenderem a isso mesmo. Dai a cada um o que lhe é devido. A quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Fecha os olhos, vamos orar. Pai maravilhoso, pedimos que teu Espírito venha sobre nós, libera sobre cada vida que está aqui, uma medida nova de unção nessa noite, uma medida de conhecimento, de entendimento, que venha sobre nós a sabedoria do Senhor. Que a palavra seja ministrada, atingindo então os nossos corações. Nós cremos, Senhor, nos princípios do teu reino. E nessa noite vamos compartilhar acerca de princípios do reino. Pai da glória, nós pedimos a ajuda do teu Espírito. Traz revelação a cada coração que está aqui. Pai, as pessoas que não vieram nessa noite, onde estiverem, ministra esses corações. Se há alguma batalha, estão enfrentando, Senhor, qualquer forma de jugo espiritual, desfaz esses julgos, em nome de Jesus. Se há qualquer opressão, carga emocional, seja removido. Se há doença, enfermidade, coloca as tuas mãos e que elas sejam ministradas de uma maneira poderosa. E ao nome de Jesus, nós damos toda a honra, toda a glória. Amém e amém. Amados, esses 7 versículos aqui colocam diante de nós algumas coisas muito importantes relacionadas à autoridade. O apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, ele deixa bem claro que não existe nenhuma autoridade, estamos falando de autoridade legítima, que não seja delegada por Deus. Sempre nos seminários a gente tem ensinado que existem 2 níveis de autoridade, 2 dimensões de autoridade. Uma autoridade legítima que nasce no próprio reino de Deus, isso abrange não somente a igreja, a vida espiritual, mas ainda o aspecto civil. E há uma autoridade que é usurpadora, é uma autoridade ilegítima. E na autoridade legítima, quem opera é Satanás, através dos espíritos de controle, manipulação e feitiçaria. E nós queremos trabalhar um pouco nessa noite, na próxima reunião também, em cima da questão de autoridade. Porém, queremos enfocar o lado espiritual,
eu não quero me deter muito tempo em cima da questão de autoridade civil, porque quero abordar um pouco sobre a questão da autoridade espiritual. E eu creio que é um dos princípios que o Senhor deseja, então, estabelecer aqui dentro dessa casa. Você sabe muito bem que quando nascemos de novo, nós somos colocados no reino de Deus. Diga assim, eu estou no reino de Deus. E quando nós mencionamos a palavra reino, o primeiro entendimento que nós temos é algo voltado a governo. Não existe reino sem rei. Não existe reino sem governo. E a autoridade de Deus, ela é manifestada através de governo. A palavra do Senhor diz aqui, não existe nenhuma autoridade legítima que não venha da própria pessoa de Deus. Então, a autoridade reside exatamente na pessoa de Deus. É algo que está ligado ao reino. E nós vamos trazer um enfoque muito grande na questão espiritual de autoridade. Porque, infelizmente, o que nós vemos, não só na sociedade hoje, mas ainda dentro da igreja, e até mesmo, muitas vezes, nos relacionamentos ministeriais, são as quebras de princípio de autoridade. E uma coisa muito certa é que quando os princípios do reino são quebrados, as pessoas que quebram esses princípios, logicamente elas serão quebradas por esses mesmos princípios lá na frente. Diga assim comigo, todas as vezes que alguém quebra um princípio espiritual, esse princípio vai quebrar a pessoa lá na frente. E uma das coisas que mais temos visto, amados, muitas vezes são as quebras de princípios de autoridade, o que traz as consequências mais drásticas, as consequências mais terríveis. E nós queremos analisar, à luz das Escrituras, o que Deus fala acerca da autoridade, as consequências que vêm quando esses princípios são quebrados. A primeira quebra de princípio de autoridade se deu ainda na dimensão celestial, amados. Satanás, na verdade, ele é o fundador de todo um sistema de rebelião, de todo um sistema de rebeldia, de anarquia. Nós vemos hoje o sistema mundo está mergulhado numa dimensão de anarquia. Agora, quem controla toda essa anarquia? O próprio Satanás. E quando nós estudamos as Escrituras, nós vamos ver que foi o primeiro ser que quebrou o princípio da autoridade. Diga isso, Satanás, Lúcifer, foi o primeiro ser que quebrou o princípio da autoridade. Ou seja, não reconheceu a autoridade. Você pode ver isso lá em Isaías, vamos abrir no capítulo 14. Esse texto é bem conhecido nosso, fala acerca da queda de Satanás. Agora, por que Satanás caiu? Alguém diz, porque ele era cheio de orgulho, se achou formoso. O fato de sentir-se formoso, ser orgulhoso, já foi uma consequência nele da quebra de um princípio. Veja o verso 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que prostrava as nações. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. Trono fala do que? De governo, autoridade. Queira ou não queira, Satanás, ele tinha certo nível de autoridade, que tinha sido delegado pelo próprio Deus. Você sabe muito bem que ele era o regente de toda adoração no reino celestial. Então ele estava numa posição colocada pelo próprio Deus. Ele tinha uma investidura de autoridade para ministrar adoração
no reino celestial. Por isso ele diz assim: eu subirei acima das estrelas de Deus e exaltarei o meu trono, ou seja, o meu trono será elevado numa dimensão, numa proporção maior do próprio trono de Deus, ou seja, usurpando autoridade. E no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte, subirei acima das alturas nas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, levado será ao Seol, ao mais profundo do abismo. Então veja que a rebelião estava no coração de Satanás. Ele tinha um nível de governo dado pelo próprio Deus. Havia uma jurisdição espiritual, na qual dimensão ele exercia essa autoridade, mas desde o momento que ele quis colocar o seu trono acima do trono de Deus, ou seja, entrar numa dimensão que a ele não competia, aí começou o grande problema. Por isso veio a queda. E o princípio satânico da quebra do princípio de autoridade funciona exatamente nesse aspecto. Há pessoas que não reconhecem o nível de autoridade delegado que foi dado a ele, e ele quer um nível maior de autoridade. Ele quer funcionar numa dimensão de uma autoridade que ele não tem, que não foi designado a ele. E aqui começa o início da queda, começa o início dos problemas. Diga ao seu vizinho: Lúcifer, ele quis estabelecer o seu trono acima do próprio trono de Deus. Ou seja, querendo ter uma posição de governo superior ao próprio Deus. Aqui está, amados, a raiz de toda forma de anarquia, rebelião. Era uma semente que estava sendo semeada. E isso dentro do próprio reino celestial. E a consequência não foi outra, foi a queda. E aquele que quebra o princípio da autoridade, a queda vai ser iminente. É algo inevitável. E isso vai vir de uma maneira muito forte. Agora, essa quebra de princípio de autoridade, veja bem, Satanás caiu, e com os nossos primeiros pais, lá no Jardim do Éden, veio a segunda dimensão de quebra de princípio de autoridade. Abra sua Bíblia lá no livro de Romanos, capítulo 5, e veja o verso 19. A palavra do Senhor diz assim: porque assim como pela desobediência de um só homem, Adão, muitos foram constituídos pecadores, mas também pela obediência de um, muitos serão constituídos justos. Agora, veja todo esse processo de quebra de princípio da autoridade lá no Jardim do Éden, como ocorreu. Gênesis capítulo 3, principalmente verso 1 a 6, deixa claro como foi todo esse processo. Quando nós vemos a vida de Eva, por exemplo, na verdade, ela quebrou princípios de autoridade ali 2 vezes. Por que eu digo que Eva quebrou o princípio 2 vezes? Primeiramente com o próprio esposo, com Adão. Deus havia dado uma palavra determinada: olha, existem todas as árvores aqui no jardim, vocês podem comer de todas elas, está aqui a árvore da vida no meio do jardim, vocês podem comer dessa árvore, e logicamente viveriam eternamente. Porém havia uma outra árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal, e a palavra do Senhor foi taxativa: não podereis comer do fruto dessa árvore, porque no dia em que deles comerdes, certamente morrerão. Agora, Satanás, ele já tinha em si mesmo o germe da rebelião, da quebra do princípio da autoridade, porque foi exatamente essa disposição que o fez ser lançado em terra. Então ele começa a instigar a Eva.
Então ela vê que o fruto é bom aos olhos, um fruto bom para se comer e também bom para dar entendimento. Nesse momento, amados, é quando ela toma do fruto do conhecimento do bem e do mal. Você não vê que em nenhum momento ela lembrou de consultar o seu esposo. Olha, será que eu posso pegar daquele fruto? Então, já quebra um princípio de autoridade aí. E é uma semente tão maligna, e essa semente tem percorrido a humanidade no decorrer dos anos, dos séculos, das eras, das gerações. Nós vemos hoje, por exemplo, lares onde o princípio da autoridade está completamente quebrado. Quem tem a palavra final ali dentro? A mulher. Desrespeita totalmente o papel do varão, que é uma autoridade que foi constituída por Deus. Ele funciona nessa dimensão de autoridade. E em segundo lugar, ela quebrou um princípio com o próprio Deus. Vamos até inverter. Primeiramente, ela quebra um princípio de autoridade com Deus, porque não leva a sério a palavra que Deus havia falado, entra a desobediência. E em segundo lugar, ela quebra o princípio da autoridade com o próprio marido, com Adão. Porque ela não foi se aconselhar com Adão naquele momento. Gente, começa a entrar aí o controle e a manipulação. Porque quem tomou primeiramente o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal foi Eva. E depois ela induz Adão também a comer do mesmo fruto. Manipula Adão, ele é controlado, manipulado, vai e toma também do fruto do conhecimento do bem e do mal. Aqui você vê uma quebra de princípio da autoridade numa escala tão grande. Eva não respeitou, ainda que Adão estava ausente, quando na verdade ela foi tentada pela serpente. Adão não estava presente, de certo modo ela estava descoberto. E nós vemos que esse fator hoje está dentro das famílias também. Há casas, relacionamentos conjugais que estão completamente descobertos. Quantos homens em nossos dias que vivem completamente manipulados pela esposa? Quem é muitas vezes a cabeça na casa? Eu conheço muitos casos ainda dentro da igreja, sabe quem é? A mulher. Uma inversão de papéis. E eu não tenho dúvida nenhuma que aí começa então a estabelecer uma estrutura completamente jezabélica, completamente demoníaca. Eva começa a ter lá no jardim do Éden um lugar de proeminência. Porque você já vê Adão subjugado. É subjugado, ele vai e toma exatamente do mesmo fruto. Agora, quem o instigou? A própria Eva. Ela quebra um princípio de autoridade. E esse problema está nos lares hoje, gente, de maneira tão terrível. Alguns anos atrás, alguém trouxe para mim um documento de uma associação aqui em Curitiba. Mulher cabeça de casal. Puxa, isso aqui é abominável. Aí falando da força da mulher no relacionamento conjugal, imposto de renda hoje, tem muitos casais cristãos, você pega o imposto de renda, está lá, cabeça do casal, o nome da mulher. E há uma inversão de papéis tão grande, e a esposa começa a ter então o papel principal. Ela manipula tudo dentro da casa. Em alguns casos, até ela que sustenta. Eu já vi casos de pastores, amados, a esposa ralando na fora, trabalhando dia e noite no pesado, e ele em casa, dormindo, cuidando dos filhos, fazendo comida. Se há algo que fere a autoridade de Deus dentro da casa, é quando muitas vezes a mulher ela começa a tomar o papel principal. Há uma passagem muito forte aqui em 1 Coríntios 11, abre a sua Bíblia, que muita gente não entende. Paulo lhe fala da hierarquia dentro da família, e ele traz uma revelação aqui tão poderosa, no verso 10,
Veja 1 Coríntios 11:10. Porquanto a mulher deve trazer sobre a cabeça um sinal de submissão, por causa dos anjos. Uma outra tradução diz, porque a mulher deve trazer sobre a cabeça um véu, por causa dos anjos. E nós precisamos entender bem essa palavra aqui. Se você ler o capítulo inteirinho, aqui, 11, de 1 Coríntios, metade do capítulo ele fala sobre a questão da ceia, a outra metade sobre o relacionamento conjugal, o papel do homem e as atribuições da mulher. E aqui nesse verso 10, ele diz assim, porque a mulher, ela tem que trazer sobre si um sinal de submissão. Outra tradução diz, um véu, por causa dos anjos. Mexemos com guerra espiritual e eu tenho que trazer esse versículo para dentro de um contexto de guerra. A palavra anjo, no original grego, é a palavra angelos. E angelos significa exatamente seres espirituais, anjos, que podem ser no aspecto de bênção ou no aspecto de trevas, tanto luz como trevas, é a mesma palavra. Quando fala ângelos aqui, fala de anjos caídos e anjos de Deus. Agora vamos entender o versículo aqui. A mulher deve trazer sobre a cabeça um véu por causa desses anjos. E logicamente Paulo fala aqui dentro de um aspecto de guerra espiritual, ele está falando de demônios. Agora, você sabe qual o véu que vai proteger uma mulher dos ataques dos demônios? Qual é o sinal de poderio que ela tem que ter? Veja, ele está falando aqui com mulheres casadas, porque ele fala de relacionamento conjugal. Esse véu, esse sinal de poderio que a mulher tem que ter, é a presença do cabeça, do esposo. Diga a pessoa que está ao lado, o véu que Paulo está falando é a figura do marido. Amados, e se num lar o princípio da autoridade espiritual está sendo quebrada, se a mulher tem autoridade sobre o marido, automaticamente ela está sem o véu sobre a cabeça. As solteiras aí devem orar aí para que Deus providencie um véu aí sobre a tua cabeça, que venha do Senhor. Então veja, uma mulher que ela tem autoridade dentro de casa e faz com que o marido seja anulada, diante do mundo espiritual, das forças malignas, ela está completamente descoberta. Ela fica à mercê. Amados, mexendo tanto tempo com guerra espiritual, sabe o que eu tenho descoberto? O fator que mais pode trazer proteção sobre alguém contra as forças das maiores castas de demônios, sabe o que é? Não é imposição de mão de um apóstolo, não é unção com óleo, não é um decreto profético que faz na direção dele, não. É a submissão, é a obediência. Diga isso, submissão é a maior forma de proteção sobre a vida de alguém em relação aos ataques das trevas. Por que a Bíblia diz assim? Obedecei a vossos pastores, porque eles velam pelas suas almas, como aquele que há de dar conta delas. Você sabe o que é velar? Velar é colocar um véu. Então a autoridade do pastor na igreja, essa autoridade tem que ser reconhecida, tem que ser acatada, tem que ser obedecida, porque o pastor, na verdade, sobre a congregação, sobre as ovelhas, ele funciona como um véu. E hoje nós vemos tantas vezes esse princípio da autoridade sendo quebrado na igreja, porque há pessoas, de repente, ela conduz a sua própria vida, ela não quer trazer satisfação à sua liderança, há uma autoridade delegada na igreja, o líder que dirige a célula,
ele foi designado, por exemplo, pelo ministério da igreja para dirigir aquela célula. O ministério da igreja recebe uma designação do próprio Senhor. Há uma cadeia de autoridade no reino de Deus, amados. Há uma cadeia de comando. E se é violado essa cadeia, vem os problemas. E algumas pessoas querem viver da maneira que ele quer. Não preciso, né? Eu estou interessado por aquele rapazinho lá da outra igreja, né? Então vou falar com a minha mãe, pronto. Tudo bem, fala com a mãe. Mas há uma autoridade espiritual também, que vai consultar o Senhor, vai buscar o Senhor naquela direção. Isso é proteção. Diga ao seu vizinho, submissão traz proteção. Isso na igreja, nos ministérios, isso dentro do lar. E quantas vezes, amados, alguns homens são completamente subjugados. Eu creio que o princípio de Acabe, sabe onde surgiu? Nem foi lá com Jezabel, lá nos tempos de reis, no tempo de Elias. Nasceu no próprio Jardim do Éden. Ali estava a semente sendo plantada de toda a estrutura jezabélica. Quando Eva, então, começou a ter o seu lugar de ação. E Adão ficou como um boneco, como um fantoche nas mãos daquela mulher. E em nossos dias, há, na verdade, algo acontecendo na igreja. Há papéis invertidos, tem que haver uma restauração dos princípios do reino. Está escrito, Deus é o cabeça de Cristo, veja lá o começo de 1 Coríntios 11. Cristo, cabeça de todo homem. E homem é o quê? Cabeça da mulher. Tem casas que os filhos são a cabeça. Os filhos pequenos. Mandam no pai e na mãe. Isso é anarquia satânica. É princípio de Satanás. Porque, amado, Satanás, ele tem quebrado princípios de autoridade de maneira tão forte. Foi aquele que primeiro quebrou a autoridade do próprio reino celestial. Tem outros lares, quem é cabeça é mulher. Manda no marido. Gente, e há algumas coisas tão terríveis, nós já tivemos muitas vezes, aí em todos esses anos de ministério, tem que apartar briga de marido e mulher. A gente não foi na casa deles lá para levar uma palavra de reconciliação, mas disse, não, fomos para apartar briga. E quantas vezes o marido apanhando da mulher. Hoje em dia aí tem a lei Maria da Penha, eu acho que tem que criar outra lei, a lei Maria da Lenha. Porque tem alguma gente, os maridos sofrem debaixo das garras dela. Tem a palavra final, autoritarismo, e tem alguns que ficam acuados com medo da própria esposa. Esposa que controla tudo financeiramente, materialmente, tudo. É uma inversão de papéis. Aí você vê princípios de autoridade sendo quebrados dentro de casa. Foi quebrado o princípio da autoridade no reino celestial, foi quebrado lá no Jardim do Éden. Quer ver outra dimensão onde há quebra de princípios de autoridade? Nos relacionamentos familiares, naquilo que diz respeito a filhos com pais. Nós ministramos aqui no CIUS, encerramos sempre com a mensagem, a maldição da desonra aos pais. E uma das coisas que eu procuro enfatizar de maneira tão forte nesses seminários, quando falamos da maldição da desonra aos pais, que a honra sempre será algo incondicional. Ainda que a obediência seja algo condicional, porque não vai obedecer quando princípios de autoridade são quebrados. Por exemplo, tem pais que de repente quer que o filho se alcoolize. Vai lá e tome um copo de batida com ele. Não pode concordar. Isso fere um princípio da palavra. Não vai obedecer uma coisa dessa. Mas a honra, na direção do pai, mãe, não importa o que eles são. Pode ser o maior alcoólatra. Um cara que dorme o dia inteiro. Mas pela Bíblia, filho tem que honrar. E se quebra esse princípio da honra. É uma falta de reconhecimento da posição em termos espirituais que o pai e a mãe estão.
Toda a autoridade está contido na pessoa de Deus. Ele é a concentração de todo o nível de autoridade legítima que existe. E aí ele delega essa autoridade dentro de diversas ramificações. Na sociedade civil, na igreja, na família, nos relacionamentos conjugais. E essa autoridade, ela tem que ser reconhecida. Então os filhos, quando reconhecem a autoridade do pai e mãe, eles sabem que eles estão ali para cumprir um desígnio do próprio Deus. O que eles farão? Eles vão honrar. Interessante é que a Bíblia narra algo a nós, algo que aconteceu dentro de uma família. Vamos abrir lá em Gênesis 9. Uma maldição que entrou por gerações, justamente pela quebra desse princípio de honra e reconhecimento. Veja aqui na casa de Noé, capítulo 9 de Gênesis. Verso 20 diz assim: começou Noé a cultivar a terra e plantou uma vinha. Bebeu do vinho e embriagou-se, e achava-se nu dentro da sua tenda. Agora pergunto a você, foi bom o que Noé fez aqui? Uma verdadeira loucura. Ele se embebeda, fica nu lá dentro da sua própria tenda, né? Vamos ver a continuidade aqui. Nesse momento, eu vejo que como pai, como representante de família, como cabeça de uma família, ele estava fracassando. Eu posso considerar aqui o fracasso de Noé. Plantar uma vinha, se embebedar e na sua loucura ficar nu dentro da tenda. Agora veja a sequência. E Cão, filho de Noé, pai de Canaã, viu a nudez de seu pai e o contou a seus 2 irmãos que estavam fora. Ou seja, foi lá, espalhou, começou a propagar aquilo que viu. Então tomaram Sem e Jafé uma capa e puseram-na sobre os seus ombros. E andando virados para trás, nem queriam ver o pai nu. Cobriram a nudez de seu pai, tendo os rostos virados, de maneira que não viram a nudez de seu pai. Despertado que foi Noé do seu vinho, soube o que seu filho mais moço lhe fizera. E disse: maldito seja Canaã, o filho de Cão. O filho foi amaldiçoado pela atitude do pai. Servo dos servos será de seus irmãos. E disse mais: bendito seja o Senhor, o Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Alargue Deus a Jafé e habite Jafé nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. E viveu Noé, depois do dilúvio, 350 anos. Agora veja, a descendência de Cão foi amaldiçoada. Com que tipo de maldição? De escravidão. É a primeira vez que eu encontro aqui a questão da raiz, da semente da escravidão na própria Bíblia. Começou todo o estado de escravidão. Agora por quê? Porque um filho, de repente, desonra o próprio pai. Tudo bem, Noé errou, se embebedou, ficou nu dentro da tenda, falhou, fracassou. Agora veja a atitude de Sem e Jafé. Eles foram lá cobrir o pai, não propagaram. Agora o que Cão fez? Começou a propagar aquilo. Aqui você vê um nível de desonra tão grande. E quantas vezes isso se repete dentro da igreja, gente? Quem ficou mal diante de Deus aqui? Cão e a sua descendência. Agora, você sabe por que aconteceu isso? Por que veio essa maldição? Porque um princípio ali de autoridade, um princípio de honra foi quebrado. Jamais Cão poderia ter feito aquilo como filho. Gente, e quantos pais dentro da igreja têm sido desonrados? O princípio da autoridade tem sido quebrado.
Filho tem que entender, independente o que o pai seja, independente como a mãe vive, são as figuras de autoridade que foram instituídas pelo próprio Deus dentro da casa. Eu sempre digo, paternidade e maternidade são coisas que vêm do reino celestial, não nasceu aqui na terra. Você está lidando com algo tão espiritual. Ah, pastor, o primeiro pai foi Adão, surgiu a família, o primeiro pai da história. Não, gente, o primeiro pai foi o próprio Deus. Por isso Isaías diz que ele é o pai da eternidade. Eternamente ele é o pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele toma, pelo homem ter sido feito à imagem de Deus, pega exatamente da sua própria pessoa essa condição de ser pai, reparte com Adão, era uma medida do próprio Deus em Adão agora, e ele se torna o quê? Pai. E quantas vezes o Senhor, se você ler o Velho Testamento, para o povo de Israel, quantas vezes o Senhor se levantou como mãe? Talvez você nunca ouviu aí uma mensagem acerca da maternidade de Deus. Você sabia que Deus tem um lado materno também? A palavra El Shaddai, pergunta ao seu vizinho, você sabe o que significa El Shaddai no hebraico? Significa aquele que tem seio e amamenta. Não é simplesmente todo-poderoso. Ah, El Shaddai é todo-poderoso. Sim, é sinônimo. Mas o significado de El Shaddai é exatamente esse. Aquele que tem seio e amamenta. O Senhor fala através de Isaías. Ainda que a mãe venha esquecer do filhinho que nasceu, do filhinho que mama ainda. Contudo, eu não esquecerei de ti. E nesse momento o Senhor se revela dentro do seu aspecto maternal. Então, a figura da mãe dentro da casa tem um papel muito importante. De onde que vem? Da pessoa do próprio Deus. Então o Senhor reparte com Adão e Eva esses atributos. E isso então se estende para dentro das casas e das famílias. E quando alguém reconhece a figura do pai, a figura da mãe como ajudadora, está reconhecendo a atribuição do próprio Deus dentro da casa, dentro da família. E quantas vezes isso é quebrado, esse princípio? Você vê que Cão aqui, ele quebra terrivelmente esse princípio de não reconhecer de fato a autoridade de Noé. Então não adianta, ainda que teu pai, mãe errem, pratiquem algumas coisas, é até contrário a algum princípio da Bíblia, mas ele é pai e mãe, você tem que honrar, tem que respeitar. E aqui você vê uma quebra de princípio de autoridade de uma maneira tão terrível. Estamos focalizando mais dentro aí de um aspecto espiritual. Quer ver outro detalhe naquilo que diz respeito à questão da autoridade? Pergunta ao seu vizinho, você sabe o que é fogo estranho? Você ouve, aqueles irmãos foram ali ministrar, mas trouxeram fogo estranho no altar. Ih, aquele é fogo estranho. Você já parou para pensar o que é fogo estranho? Vou dar aqui uma definição naquilo que eu entendo que é um fogo estranho, pela revelação da palavra. Fogo estranho é tudo aquilo que eu e você fazemos, sem ter uma medida de autoridade para fazer aquilo. Porque essa expressão aparece com quem? Com Nadab e Abiú. Quem eram esses dois homens aí? Filhos de um sumo sacerdote, filhos de Arão. Agora, a quem competia oferecer sacrifícios? Arão, o sumo sacerdote. Agora, Nadab e Abiú eram sumo sacerdote? Não. Eram simplesmente sacerdotes, não sumo sacerdote. A eles não competia e oferecer incenso no lugar santíssimo. Somente o pai, eram ajudadores. Quiseram entrar numa dimensão de autoridade que a eles não era competente. Vamos ver isso aqui na Bíblia. Abra a sua Bíblia aí, rapidamente, Levítico, capítulo 10.
Estamos vendo o aspecto da autoridade espiritual. Olha como a autoridade espiritual muitas vezes está sendo quebrada. Ora, verso 1 e 2. Ora, Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário, e pondo neles fogo, e sobre ele deitando incenso, ofereceram fogo estranho perante o Senhor, o que não lhes ordenara. Diga isso, todas as vezes em que eu faço qualquer coisa que a mim não foi ordenado, isso diante do Senhor é fogo estranho. E eu vejo, eu tenho um chamado para a guerra, para a libertação. Meu marido não é crente e não permite que eu vá. Mas eu vou em nome de Jesus. Querendo ou não querendo, eu vou. Eu nunca esqueço uma profeta, andava orando nas casas. Aí falou, olha, mas você tem que parar, cuidado, você pode vir ataque, teu marido não é crente. Ele não concorda, você, concorda, ele não, eu vou em nome de Jesus. E se ele se opor, leva a pancada. E de vez em quando o marido visitava a igreja, escuta, com o olho roxo, de tanta pancada que levava da mulher. E ela estava por aí, fazendo a obra do Senhor. Sabe o que é isso? Fogo estéreo. Aquela igrejinha lá do pastor Zacarias, convidou, eu vou lá. Eu vou pegar, trazer uma palavra lá. E não procura a autoridade da igreja aqui, o ministério pastoral. Aquilo que ele vai pegar lá, sabe o que é? Fogo estranho. Eu nunca esqueço, amados, uma pessoa que mexia com libertação numa igreja, de repente, apareceu uma pessoa que era envolvida com lesbianismo na igreja, de maneira terrível. Aí o pastor foi tentar ajudar aquela pessoa, não conseguiu, de maneira nenhuma. E ele viu que era uma fortaleza tão terrível naquela mulher. Aí essa libertadora chegou e disse, olha pastor, eu tenho experiência, eu estou tantos anos na libertação, deixa eu vou ministrar a essa pessoa. Ele disse, não vai, ali é um terreno perigoso, tem que orar muito, jejuar, buscar o Senhor, porque é uma fortaleza. Ela quebrou o princípio da autoridade e foi. Começou a visitar aquela mulher lésbica, para supostamente libertar. Sabe qual foi o final? Se envolveu em lesbianismo com a mulher, ficou morando com ela. Por quê? Quebrou um princípio de autoridade. Aquele trabalho que ela fez, sabe o que era? Fogo estranho. Vai fazer algo que a ele não compete. Veja o verso 2. Então saiu fogo de diante do Senhor e os devorou, e morreram perante o Senhor. O Senhor pune, há uma sanção, há um juízo que vem da parte do Senhor, quando o princípio da autoridade é quebrado, e queremos fazer coisa que não fomos designados para aquilo. Fogo estranho. Os filhos do sumo sacerdote Seba viram alguns endemoniados, foram expulsar o demônio. Não tinham dimensão de autoridade para aquilo. Eu expulso em nome de Paulo e de Jesus a quem Paulo prega. Aí sabe o que os demônios fizeram? Pregaram para aqueles filhos do sumo sacerdote um sermão. Conhecemos a Paulo, conhecemos a Jesus, e vocês quem são? E foi para cima deles. Depois de ouvir essa mensagem, ainda levaram uma surra. Vai ser até avivamento. Talvez até algumas igrejas quiseram convidar aqueles demônios lá para dar sermão. Para aqueles que vivem fora de uma dimensão de autoridade. Eles não tinham autoridade para aquilo. Nós temos que funcionar, gente, na medida da autoridade que Deus nos deu. Paulo diz assim, como pregarão se não forem enviados? Tem que ter um envio. Eu já vi pessoas que vai no seu próprio nome. A igreja não concorda muito. Eu fiz curso de libertação, fiz semiférias. Meu pastor não aceita isso. Secretamente escondido, vou lá naquela igreja ajudar eles a ministrar lá. Gente, não demora muito. Vem gurubumba para cima da cabeça deles, vem contra-ataque, retaliação do diabo. Por quê? Está falando de um princípio.
Alguns irmãos, né, a gente vai nessa Infol de fora aí, quantos chegam a mim e dizem, e agora, pastor, o que eu faço com toda essa bagagem aqui? Eu sei que eu vou voltar na minha cidade, na minha igreja, o pastor não concorda. Eu digo, o que isso vai fazer? Vai botar na prateleira isso aí, vai orar, e o Senhor vai fazer lá na frente a obra, no coração do teu pastor, ele vai aceitar, e você vai ser bênção dentro da igreja, mas no tempo de Deus. Não queira confrontar o seu pastor, não queira confrontar a visão da igreja, porque é quebra de princípio de autoridade. A partir do momento que ele chega, opa, agora muda tudo aqui, eu sou guerreiro, vai ser assim, 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 tudo aquilo que ele fizer vai ser, sabe o quê? Fogo estranho. Diga ao seu vizinho, cuidado com fogo estranho. Eles não podiam de maneira nenhuma, como filho de sacerdote, de repente queimar incenso. Isso competia a Arão. O pai tinha que fazer isso. Então há princípios aqui na casa, né, que devem ser observados. De quando em quando vão irmãos aqui, vai grupos de irmãos aqui, vão lá para São Gés. Vão lá para o ministério. Por que é bênção lá? E acontece coisas tremendas. Porque eles vão debaixo de uma designação. Como pregarão se não forem enviados? Há muitos lugares que nós não podemos ir, então designamos a pessoas que vão, aí vão lá, e é uma bênção tremenda. Por quê? É um desígnio. Mas a partir do momento que diz, opa, eu vou fazer, eu vou pregar, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vai por sua própria conta, não acontece nada, vem problemas. Ninguém pode ir às suas próprias custas, sempre tem um envio. Veja, amados, Paulo tinha um chamado tremendo para o ministério apostólico, porém ele esperou o tempo do Senhor. E se você ler lá em Atos 13, e na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e mestres, e eles serviam o Senhor. E disse o Espírito Santo, foi chamado apostólico, separai-me a Paulo e a Barnabé para obras quais eu os tenho chamado. Agora eu pergunto a você, eles já tinham chamado? Sim ou não? Claro que tinham. O Espírito Santo diz, para a obra que os tenho chamado. E o que aconteceu? Os profetas e mestres que estavam ali vieram e impuseram as mãos sobre eles e os enviaram. E Paulo chega compartilhando as experiências extraordinárias que teve nas suas viagens missionárias. Sabe por quê? Ele estava debaixo de um envio. Isso é reconhecer autoridade. Quando os pastores chegam para nós, e aí eles se queixam, olha, na minha igreja tem uma pessoa assim, assim, a gente tem compartilhado com eles, ela é uma pessoa que pode ter um papel tremendo na igreja, Deus vai usar, mas é totalmente rebelde. Ele sai e quer fazer a obra do Senhor por aí, sem ter um envio, sem um respaldo, a gente nem sabe onde ele anda. Quem tem um rapaz, vem de uma cidade, em algumas igrejas aqui, na cidade para ministrar. E um amigo meu, muito amigo, encontrei com o pastor dele. Para esse amigo, esse rapaz aí que vem para ministrar, uma bênção muito grande. Aí foi falar com o pastor, puxa, olha, o irmão tal, da sua igreja tem vindo, tem ministrado. O quê? Ministrar? É o maior rebelde da igreja. Tudo que ele faz não me dá uma satisfação. Eu nem sei por onde ele anda. Gente, Pedro diz assim que temos que ter cuidado com as estrelas errantes. Pergunta se você sabe o que é uma estrela errante? É uma estrela que está fora de órbita. E há ministérios por aí fora de órbita, não querem prestar conta. Eu vejo que a forma para o ministério crescer e amadurecer reside na disposição que há no coração dele em prestar contas. Quanto maior disposição ele tiver, maior é a chance, maior o campo que é aberto para que ele amadureça. Já tenho compartilhado aqui nessa casa, né? Até o último instante que a doutora Neuza respirar, vai ser a nossa mãe espiritual. Vamos honrar até o último minuto.
No entanto, a partir do momento que ela passar para o Senhor, nós não podemos ficar sem ninguém. Nós já estamos orando aí, visitando, vendo ministérios que vão ser referência para nós, com os quais nós vamos caminhar. Porque sinto que temos que prestar contas. Ainda que é uma congregação pequena, temos aí um ministério itinerante e tudo, nós temos que prestar conta a alguém. Sempre alguém que está fazendo alguma coisa para Deus, ele vai prestar pessoas sobre ele, que vão analisar e verificar como um barômetro espiritual, como está a espiritualidade dele. Diga ao seu vizinho, todo obreiro de Deus precisa de alguém que funcione como um barômetro espiritual sobre a vida dele. Gente, isso é proteção, é cobertura, por isso a palavra fala cobertura. Nadab e Abiú erraram terrivelmente. Diga ao seu vizinho, você não pode oferecer fogo estranho. Para alguém ter autoridade, amados, ele precisa estar debaixo de autoridade. Há uma frase com Miles Monroe, esse homem foi muito usado por Deus, uma frase que ele usou muitas vezes: nunca se submeta a ninguém que não está submisso a outro. Nunca entre debaixo da cobertura de alguém que não quer ter cobertura de outro sobre a vida dele. Aqui está, muitas vezes, amados, a síndrome de Lúcifer. Tem pessoas que não querem ter um pai espiritual, ele quer cobrir todo mundo, mas ele não presta conta para ninguém. Quem é o seu pastor? Quem é o seu líder? A quem você presta conta? Quem é a tua cobertura? Quem funciona como barômetro sobre a sua vida espiritual? Ah, Jesus. Sabe, eu não presto conta a homens, só presto conta a Deus. Completamente furado. Quer ver uma outra situação aqui, que envolve a questão da autoridade espiritual? São aquelas pessoas que olham a pessoa antes da autoridade. Não reconhecem a autoridade numa pessoa por causa que ela é. Não conseguem separar o lado amizade de autoridade espiritual. Lá fora, Eduardo Fernanda, por exemplo, lá fora, é amigo na pizzaria, correndo no campo, brincando com o outro. Mas naquilo que diz respeito ao reino espiritual, é autoridade. É o relacionamento, por exemplo. Ministerialmente, com o Eduardo, dentro de casa, nós brincamos, fazemos de tudo que é coisa, corremos, é pai e filho. No entanto, quando entra dentro da questão ministerial, ele não está olhando o Levi pai, está vendo exatamente o quê? Uma figura de autoridade. E quando eu olho para ele, não vejo simplesmente meu filho, mas alguém que tem responsabilidade nessa casa. E essa falta de reconhecimento trouxe um problema terrível dentro da casa do próprio Moisés. Sabia disso? Moisés, de repente, se encanta por uma mulher etíope, uma mulher escurinha. Os etíopes quem eram? Descendentes de Cão. E ele se apaixona lá pela neguinha. Seus dois irmãos, mais velhos do que ele, Arão e Miriam, se intrometem e começam a censurar a Moisés. Agora, Moisés, dentro de casa, ele era quem? O irmão mais jovem. Ainda que em casa, ele tinha que talvez prestar até contas, em termos naturais, para Arão e Miriam. No entanto, espiritualmente, quem havia sido levantado com o manto de Deus para conduzir o povo e dirigir a congregação foi Moisés. E foram censurar. Ele errou, não deveria. Né? Foi lá escolher um povo lá completamente estrangeiro. Hoje seria uma africana, né? Um etíope. Que os descendentes de Cuxi são o pessoal da Etiópia hoje.
Todas pessoas de cor. E ele casa com a mulher de cor. E então, já havia racismo já naquela época, gente. Eles começam a censurar o irmão. E o Senhor puniu os dois. Puniu com lepra. Porque viam exatamente a Moisés dentro do nível familiar. Não conseguiam ver a parte espiritual, a autoridade neles. Então tome cuidado, amigos, né? De repente tem uma posição de autoridade da igreja, no reino de Deus. Lá fora é amigo tudo, mas quando entra na dimensão do reino, nós temos que olhar com outro olho, com outros olhos, gente. Há uma autoridade. Paulo diz assim: a ninguém mais conhecemos segundo a carne. E se tenhamos conhecido a Cristo dessa forma, contudo não conhecemos mais. Vocês têm que conhecer as pessoas no espírito. E quem teve que abençoar a Miriam para cessar aquela lepra? O seu irmãozinho mais novo, Moisés. Vamos ver isso aqui na Bíblia. São princípios, amados, de autoridade. E quando isso não é observado, traz sérios problemas. Números 12. Ora, falaram, verso 1. Ora, falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita que ele tomara, porquanto tinha tomado uma mulher cuxita. E disseram: porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor ouviu. Olha só, já começam a questionar a própria autoridade de Moisés. Os próprios irmãos dele, irmãos mais velhos de idade, Arão e Miriam. Ora, Moisés era homem muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés, Arão e Miriam: saí vós dois à tenda da revelação, e saíram eles dois. Eu vejo Moisés aqui, amados, na dele. As pessoas reclamando: poxa, você tomou essa mulher, ficou, como diz o jovem, ficou de boa ali. Não murmurou, não questionou, Arão e Miriam. Agora veja, o Senhor começa a falar. O Senhor fala com Moisés, verso 4. E com Arão e Miriam: saiam vocês três da tenda da revelação, e saíram eles três. Então o Senhor desceu em uma coluna de nuvem, e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e Miriam, e os dois acudiram. Agora, veja o que Deus começa a falar de Moisés aqui. Quando o Senhor olhava para Moisés, sabe o que o Senhor via? Um líder espiritual que foi levantado por ele para tirar o povo da terra. Não via simplesmente ele como irmão mais novo de Arão e Miriam, não. O que estava em jogo ali era o desígnio de Deus sobre a vida dele. Olha o que Deus fala aqui. Ouvi agora, verso 6, ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, Senhor, a ele me farei conhecer em visão, em sonhos falarei com ele. Mas não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele claramente, e não em enigmas. Você não falava através de um veio profético lá diretamente. Por quê? Porque tinha uma designação, tinha sido escolhido por Deus. Deus colocou um manto de autoridade sobre a vida dele. O Senhor se manifestou naquela sarça, o chamou, deu sinais ali, claro. Ele joga a vara, se torna numa cobra, e depois se torna em vara, bota a mão no peito, ele tira, está leprosa, bota de novo, é curado a mão. O poder de Deus estava sobre ele, ele fez sinais tremendos, porque havia um nível de autoridade, e essa autoridade não estava sendo reconhecida nem pelos seus dois irmãos. Por isso Arão e Miriam começaram então a criticar do tipo de esposa que ele tinha escolhido. Ainda que era errado aquela escolha, não respeitaram a autoridade que estava sobre ele. Então nós temos que tomar cuidado.
em relação a isso. Verso 9. Assim se acendeu a ira do Senhor contra eles, e ele se retirou. Também a nuvem se retirou de sobre a tenda, e eis que Miriam se tornara leprosa, branca como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que ela estava leprosa. Pelo que Arão disse a Moisés: meu Senhor. Olha do que chama Moisés. Do quê? Meu Senhor. E Arão era o quê? Irmão mais velho de Moisés. Meu Senhor, rogo que não ponha sobre nós esse pecado, porque procedemos loucamente e pecamos. Não seja ela como um morto, que ao sair do ventre de sua mãe, tem a sua carne já meio consumida. Clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo: ó Deus, rogo-te que a cures. Olha a misericórdia aí de Moisés para com a irmã. E respondeu o Senhor a Moisés: se seu pai lhe tivesse cuspido na cara, não seria envergonhada por 7 dias? Esteja fechada por 7 dias fora. Olha como Deus leva a sério a questão da autoridade, sobre aquele que lhe derrama essa autoridade. E depois se recolherá outra vez. Assim Miriam esteve fechada fora do arraial por 7 dias. E o povo não partiu, porquanto Miriam não se recolheu de novo. Mas depois o povo partiu de Azerote e acampou-se no deserto de Parã. Veja que algo sério aqui. Falta de reconhecimento de autoridade. Então, Moisés, dentro da casa, dentro da família, pois estava contas a quem? Arão e Miriam. Naquilo que diz a respeito ao propósito de Deus, a dimensão espiritual, ministerial, eles tinham que prestar contas a quem? A Moisés. É interessante, quando eu vou ministrar no Ágape lá, quando estou ministrando ali, quem tem autoridade? Quem tem autoridade lá é a doutora Neuza, só que nos dias que eu vou lá, ela passa para mim. Ela vem ministrar no Silce aqui. Quando ela vem dar aula, os dias, sabe quem tem autoridade naquele momento? Quem tem autoridade é ela. Está entendendo? Existem protocolos para que a autoridade espiritual seja manifesta. A Bíblia diz assim, esse é um assunto que na próxima reunião a gente vai falar: reconhecei aqueles que trabalham em vosso meio. Reconheçais aquele que vos preside no Senhor. O que significa presidir? Está sobre pessoas. E no reino de Deus, amados, na igreja do Senhor, queira você ou não, existe uma hierarquia espiritual. Existe aqueles que presidem na casa de Deus. E que tem que ser reconhecidos. E se não há esse reconhecimento, aí abre porta para todo tipo de espírito de anarquia. Por isso a autoridade espiritual é um assunto importantíssimo na casa de Deus. A gente está dando só uma pinceladinha aqui, aí na próxima reunião a gente vai precisar bem fundo. Isso aí é para maciar um pouco. As irmãs aí que fazem bife, pega aquele martelinho, dá uma batidinha para maciar a carne. Quem faz isso aí? Hoje nem faz mais, nem existe mais, passa na máquina, no açougue, né? Mas a minha mãe tinha um martelinho cheio de cerdas, aí ela batia na carne ali para amaciar o bife. Então hoje a gente está batendo aí para amaciar. Aí na próxima a gente vai fritar mesmo, aí vai ser fogo, vai queimar. A autoridade, amados, é uma questão totalmente espiritual. Na nossa casa, relacionamento de filhos com os pais, relacionamento do esposo com a esposa, relacionamento de ministério. Olha, a Bíblia nos ensina tanta coisa aqui. Quantas quebras de princípio da autoridade. Nadab e Abiú fazendo coisas que não competiam a ele. Cão desonrando, quebrando um princípio da autoridade com o próprio pai, ainda que ele estava errado. Você não tem o direito, seu pai chega chapado em casa, tomou 3 litros de João da Barra, você ir questionar e confrontar ele. Não, como filho não pode. Quando estiver são, você pode até conversar com ele. Vai lá,
né? Exorta ele, não faz isso, o pai não é bom. Mas você não pode se levantar contra ele, desonrar, sair, fala para todo vizinho, meu pai é um bêbado, olha como ele chegou em casa hoje. Isso é terrível, foi exatamente o que Cão fez. E a ele custou uma maldição geracional que veio sobre a descendência. 120 anos depois, veio todas as consequências. Uma das coisas que vai ser estabelecida em nome de Jesus, aqui nessa casa, porque é uma casa apostólica, uma casa profética, são os princípios de autoridade. Amados, as coisas funcionam quando movemos dentro de esfera de autoridade. Você lembra aquele centurião? Chega para Jesus, diga uma palavra só e o meu servo será curado, porque eu sei acerca da autoridade. Eu também tenho homens que estão debaixo de mim. A esse digo, vai, ele vai. A esse digo, vem, ele vem. Um centurião tinha exatamente 100 guerreiros de elite debaixo da sua autoridade. Por isso ele falou isso para Jesus. Vamos ficar em pé, em nome de Jesus. Que a autoridade seja presente dentro da tua casa. Esposa aqui, dessa igreja, honrando a posição do marido. Filhos, honrando, não tomando situações completamente isoladas. Honra teu pai, honra tua mãe, obedeça. Vamos honrar a liderança que o Senhor levantou nessa casa aqui. A Bíblia fala de maneira bem clara em Hebreus, obedecei a vossos pastores, porque eles velam para as suas vidas, para que eles não façam um trabalho chorando e gemendo. Você sabe o que é fazer um trabalho chorando e gemendo? As pessoas vivem da maneira que quer, sem prestar conta para ninguém, sem pedir oração. Eu quero comprar aquela BMW, pastor. Não. Opa, BMW? Não, vamos ser mais modestos. Eu quero comprar aquele Cruze novo, me ajuda em oração. Opa, não, vamos baixar um pouquinho mais, qual? Tá bom, quero comprar aquele Uno, vou comprar um Uno novo. Me ajuda em oração, eu não sei se o meu salário dá, a prestação, então, pastor, me ajuda aqui. Amados, eu já ajudei quantas pessoas a sair do vermelho. Pessoas estrambelhadas financeiramente. E a coisa era fácil de resolver. Por que não resolver? Não tinha sabedoria, não sabia o que aplicar antes, o que gastar antes. Fizemos ali planilhas, primeiro você paga isso, esse juro aqui é maior, então paga isso primeiro. E em pouco tempo, em poucos meses, com a vida financeira sanada. A Bíblia é bem clara com relação a isso. Obedecer a vossos pastores no Senhor, porque eles velam pelas vossas almas, como aqueles que hão de dar conta a Deus, para que não façam um trabalho gemendo e chorando. Olha para a liderança dessa casa, veja eles realmente como homem de Deus, né? As pessoas têm lá a sua maneira de ser, alguns são mais brincalhão, outros são mais fechados, tal, mas todos eles têm autoridade, têm a graça de Deus. Alguns são mais quietinhos, né? Temos aqui a liderança das células, algumas são festivas, expansivas, gritam, brincam, pulam, né? Faz de tudo, outros já são mais quietinhos e tal, mas todos estão imbuídos de um nível de autoridade. Amém, amados? Levando as suas mãos na direção do Senhor. Pai da glória, nós queremos adorar o teu nome. E uma das coisas que sabemos é que os princípios da autoridade estão sendo restaurados na tua casa hoje. Paulo falou que não poderíamos conhecer ninguém mais segundo a carne, Senhor. E se tivéssemos conhecido Cristo dessa forma, contudo, agora não devemos mais conhecê-lo assim, mas vê-lo no Espírito. Ajude cada pessoa que olhar para o irmão no Espírito. Cada esposa olhar para o marido no Espírito, como uma figura de autoridade. Os filhos olhando para os pais, reconhecendo como autoridade. A autoridade que é instaurada aqui nessa casa, através dos ministérios, seja apostólico, pastoral, ensino, evangelista, não importa, seja ministério na área da adoração, líder de célula, não importa. Aqueles que estão fazendo algo aqui nessa casa, estão debaixo da designação, eles têm um nível de autoridade, Pai. Isso tem que ser reconhecido.
Tira dos nossos corações toda rebelião. Há uma síndrome tão satânica. Satanás, ele foi o primeiro que quebrou um princípio da autoridade no reino celestial. Ele conseguiu induzir Eva a quebrar o princípio da autoridade. E como ele induz as pessoas dentro da igreja, muitas vezes, a quebrar princípios de autoridade. Mas nós dizemos não. Queremos ter em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que foi submisso o tempo todo. A submissão nos guarda, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, nós oramos e declaramos o Teu poder sobre cada vida que está aqui. No nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor com mais uma canção. Se alguém tiver um pedido de oração, pode procurar a liderança aqui no final. É uma oração por cura, alguma coisa que você precisa que aconteça nessa semana com você, alguma porta aberta, não importa, aquilo que você tem necessidade, pode procurar a liderança aqui, e eles vão estar orando com vocês em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor, aleluia. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, para sempre, amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, para sempre, amém. Nós te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, para sempre, amém. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som dos céus, tua glória contemplar. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som dos céus, tua glória